Bom dia. Bom dia. Que os espíritos amigos continuem nos intuindo, para essa permanência no estudo. Como a gente viu no estudo anterior, a respeito do livro, estudo do livro Mundo Maior, autor André Luiz, psicografia de Chico Xavier, nós estudamos o que acontece quando nos afastamos das leis divinas. Que, se com nossas tomadas de decisões no dia a dia, de prejudicar o próximo e a nós mesmos, como atrasamos a nossa trajetória. Imagina as ações destruidoras causadas por energias densas, de vingança, de ódio. E vimos o que acontece com o nosso perispírito, a nossa própria sentença, de sofrimento. Vimos também que nessa sentença de sofrimento causada por nós mesmos pode ser encarada pelo menos de duas formas. Uma de condenação, nos revoltando, não aceitando, e é claro que aí o sofrimento, o tempo maior naquele estado vai ser muito maior, Ou, graças à misericórdia divina, um tempo de aprendizado, com todo o auxílio espiritual, se a gente assim encarar todo aquele sofrimento, Um tempo de mudança dessas energias pesadas, de reparação com os nossos algozes, um tempo de reajuste, como nesse caso, redentor, Um espírito e um corpo disforme, que nada mais é um reflexo dos nossos danos causados ao nosso perispírito, E nós diríamos mais, que por misericórdia divina também, e até em proteção ao próprio sofredor, em relação aos seus algozes, onde todos são amparados pelos espíritos amigos. E foi comentado também que o auxílio da espiritualidade em relação à loucura pode ser concretizado na encarnação atual mesmo, desde que o afastamento das leis ou as ações cometidas não sejam tão conclusivas, causando lesão no cerebral em relação à loucura, como no caso da sífilis, no caso da neurosífilis, que causa aí sintomas que levam à loucura, E foi também lembrado, tão bem lembrado, nos hospitais psiquiátricos, onde estão ali pessoas diagnosticadas ou mal diagnosticadas, com lesões ou sem lesões, mas que graças a Deus andam recebendo auxílio da parte dos amigos espirituais. É a ciência resolvendo andar de mãos dadas, com a religião. São pessoas entendendo que o estado da loucura, muitas vezes, ou até na maioria das vezes nos hospitais, provém do lado espiritual. Seja de um espírito em cima do outro, no caso de obsessões, ou enfermidades reencarnatórias, no caso de expiações. Vamos lá, o que acontece agora? O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, ampliando meus conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança, à procura do socorro da oração, como ela sempre fazia, Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes satisfaz, detendo-lhe nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Quer dizer, eles se prendem tanto a conceitos da ciência, da química, da física, toda aquela ciência humana, dão tanta volta e se esquece do principal, do espírito. E não querem saber de estudar, que as doenças, a maioria das doenças, ou todas, vamos falar assim, de acordo com a sua trajetória, vem do espírito, dos valores morais. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Será que já está anunciando um novo caso? Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, tão nova, para estar passando por tudo isso, acercou-se do enfermo, sem se dar conta de nossa presença espiritual. Ela estava encarnada, não ia ali, sendo ela do jeito, ela não percebia. Parou tristonha de pé junto ao berço,
afagando-lhe a fronte molhada de suor, ao fim das contorções finais, né, de dor, de sofrimento, de tudo que ele... Afastou a colcha rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o, envolvendo-lhe com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, assemelhando-se a um cisne da região espiritual, a emitir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro trabalhava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios, que o dedicado colaborador transferia de si próprio. Isso aqui, se a gente parar para imaginar a cena, é um ato muito bonito. Eu, André, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece da mãe. A jovem senhora intercalava de ponderações humanas respeitosa rogativa. Apesar dela respeitar toda a fé, mas aquele sofrimento dela todo, parece que dava a entender que ela estava começando a se revoltar, né? Reclamava, né, de tanto sofrimento. Por que não a ouvia, Senhor, nos altos céus, permitindo o milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico, repleto de filhinhos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas, aquele primeiro filho, ali se encontrava ironicamente aberta, numa face horrível de monstruosidade e de sofrimento. Porque, interrogava, suplicante, nascia crianças na terra com aquela destinação de tamanha angústia? Por que o padecimento dos seres pequeninos, para ela, né, pareciam inocentes, né, no conhecimento dela? Por que tinha que sofrer aquilo tudo? Diferente de um adulto que comete tantos erros, né, e às vezes fisicamente nem acontece nada, né? Em vão percorrera gabinetes médicos e ouvira especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. A mãe sentia-se frágil, exausta, e chorava, implorando a bênção divina, para que as energias não lhe faltassem à luta. Calderaro terminou a tarefa que lhe competia e aproximou-se de mim, perguntando. Aí ele se vê aflito, né? Deseja responder ao apelo em nome da inspiração superior? Ou não? Recusei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável. Depois de haver ouvido a irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor, para ele seria impossível, né? Na suposta ignorância dele, né? Contrapôs Calderaro num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Não adianta só conhecer se não partir do coração, né? Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais é necessário diplomarmos também na ciência do amor, que é mais, creio eu, que seja mais difícil para a gente, né? Colocar o amor naquilo tudo que está fazendo, né? Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição ao servir. André agradeceu, comovido, a consideração, mas fugiu de fazer. Falaria ele mesmo, Calderaro, enfim, em súplica à mãe. Minha condição era o de aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições.
Bom, normalmente é assim que acontece, né? Quando estamos diante de alguém assim, que desempenha um papel tão grande, de tocar almas, de tocar os espíritos, de uma maneira tão intensa, tão cheia de energia, com palavras de amor faladas ao coração, aí você se sente endurecido, né? Sente incapaz, né? Não tem o hábito de articular as palavras, não consegue ligar pensamento, palavra, coração, né? Ao mesmo tempo, né? E acho que isso aqui é quase para todos nós, né? Aí dá medo. Só de pensar, imaginou de abrir a boca para falar, né? Está acostumado a usar ali as palavras da ciência, né? Imaginou o coração. E mais, né, no caso dele, de saber se ele era capaz de emitir essas energias revigorantes. O André ali naquele momento, ele tremeu na base, quando o Calderaro lhe pediu para atender o coração de mãe, para lhe trazer pensamentos positivos. Ele se lembrou da arte, do poder de Cipriana, de todas aquelas palavras de amor, das articulações, de toda aquela pedagogia do amor, de toda aquela pedagogia de sensibilidade que ela usava. A sensibilidade de mãe, para ela não era mãe do sangue que ela pôs na terra. Todos ali, que é um ato que nós deveríamos, né, com o outro, não só de irmão, porque irmão briga muito em casa, mas se a gente pudesse ver cada um aqui, até nós aqui que estamos estudando tanto, de ver o outro como mãe e cuidar como mãe, creio eu que seria, né, bem melhor, né? Toda aquela... Ele né, se via impotente diante de Cipriana, né, do ato dela. E achou que não era capaz de consolar e energizar esse coração de mãe, né? Só que antes eram corações que se odiavam. Se a gente pensar naquele empregado, administrador, ou daquele que usava a garota, né? Não era de um coração de amor pelo outro, né? Agora vamos ver o que Calderaro terá que como que ele vai ter que proceder para atingir, né, esse objetivo dele, né? Para mim, acho que para todo mundo é uma ótima lição aí, né? Agora vamos ver como certeza, é que... Né? Bom, vamos prosseguir. Deixa eu tirar aqui. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais da mãe, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser. Passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se ele fora desvelado, né? Carinhosos. Um pai falando o coração aflito de mãe. Profundamente sensibilizado, assinalava-lhe, né? Notava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento, né? um renovado ânimo. Observei que na epífise, glândula pineal, lhe surgira suave foco de claridade irradiante e que os seus olhos começavam a brotar lágrimas diferentes, né? Quer dizer, já começava, né, aquele trabalho todo, né, das energias da ação, né, na glândula ali, no alto da cabeça, né? E a claridade branda, né, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se emanavam, né, delicados raios de luz que ligaram ao filhinho infeliz. Completou o pequeno, agora calmo, né, através do denso, do véu, né, pranto, que ouviu-lhe os pensamentos sublimes. Pensava a mãe, sim, Deus não abandonaria. Meditava, dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento, né? O empreendimento que tomara a ombros, né? Que ela pudesse carregar, né? Carregou com a beleza, né? Do primeiro sonho,
com a aventura, né? Com a felicidade, primeira hora, né? Sustentaria o desventurado filho de sua carne, né? Como se fora um tesouro celeste, seu amor avultaria, né? Cresceria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com a maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condições em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais carinho, né? De arrimo, né? De mais amparo. Quer dizer, ela via todas aquelas crianças que riam, pulavam, que brincavam, que prometiam um futuro, e o dela naquela condição, né? Ela sabia que era ali que ia ficar estacionado, mas ela mantinha todo aquele amor. Nunca faltava, né, o amparo, o carinho, aquela dedicação que ela tinha, né, enorme. Saberia Deus porque viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra, sem manifestações da inteligência? Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar? Amaria seu filho pela eternidade? Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse? Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se, beijou o doentinho nos lábios, com alegria de quem beijasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas, né, fagulhas de luzes se expandiam daquele contato afetivo entre ambos e derramava sobre as duas entidades inferiores que estavam à sua parte, se inclinavam também. Quer dizer que até as duas entidades recebia todo aquele amor que ela passava para o filho, sobrava tanto que atingia também as entidades que estavam ali, né, com ele também. Como que menos infelizes perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Como diz aqui, né, o que a espiritualidade arranja, né, para os entendimentos. É uma coisa fantástica, né? Aí Calderaro tocou-me de leve ao ombro e informou: nosso trabalho de assistência está concluído, vamos-nos. E indicando mãe e filho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora, como imagina sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave da eutanásia. Ignora que entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, devolve o equilíbrio aos espíritos eternos, a fim de que as ruínas do passado possam irmanar-se, né, tornar-se irmãos para o glorioso destino. Bom, gente, aí fica também uma coisa muito importante, né, para a gente refletir. A questão da eutanásia, né? Tem muitas pessoas, tem países que é uma prática comum isso daqui, né? Pessoas que estão em fases terminais, sofrendo, até, como diz, na condição da criança aqui, e eles optam pela eutanásia, né? Cessar esse sofrimento logo.
matando, né? Matando. Na verdade, é um suicídio involuntário, às vezes não, induzido mesmo pelo pai, pela mãe, pelos familiares que não suportam mais aquela situação. Então eles acham que se optar pela eutanásia, vai estar livrando, vai estar antecipando a partida dessa pessoa, da família, achando que estaria tudo resolvido, né? Então aqui a gente vê, tantos pensam em tirar logo a vida do sofredor e que se tudo resolve, mas graças a mães, né, e encarnados como essa mulher, esse processo foi possível, né? E o ato de perdão, com todo o auxílio da espiritualidade. Se a mãe desistisse de todo o planejamento com a eutanásia, como eu falei agora, tudo o que se pretendia, toda essa transformação do enfermo e das entidades, né, de futuro, como diz que na situação vão ser colocados no futuro como irmãos, iriam por água abaixo. Eles perderiam essa oportunidade que foi dado aqui nessa mãe, com tanto amor que ela pôs nessa criança, né? Nessa coisa linda que ela assumiu no plano espiritual. Esse exemplo de mulher, né, como mãe, e as suas preces fervorosas, né, que continuavam, que foi capaz, com a ajuda de desfazer toda aquela carga negativa de vingança e ódio que estavam ligados ao filho e às entidades. Ela mesma vendo o físico sofrimento dele, e aquela que quase foi a loucura mantém sua fé e é atendida. Ela é fortalecida com os passes, seu filho disforme fica mais calmo e os outros 2 filhos também recebem as graças divinas para suas regenerações. Claro, né, com o auxílio da mãe amorosa, e uma mãe que se não perdia com futilidades do mundo, ela permanecia sempre em preces, né? E aquelas preces fervorosas que eram tudo que ela podia fazer, né, a todo momento, e aos espíritos ali atendendo realmente a quem precisa, né? E do jeito que for necessário. E do jeito que for necessário, porque a espiritualidade ela vai agir daquela forma mais correta e aplicável em cada situação. Bom, gente, é isso aí, tá? A gente agradece a oportunidade, amamos o estudo. Obrigada. Não, como diz, esse livro, cada capítulo é uma lição, né, pra gente, né? Se a gente conseguisse colocar um pouquinho do que está aqui a cada dia nosso, com certeza a gente ia encurtar um pouquinho também esse trajeto da nossa própria evolução. É que a gente, como diz, passos pequenos, né? Um pouco de cada vez, degrau em degrau. Bom, gente, muito obrigada. Esperar o próximo capítulo. Bom, obrigado a todos.